Imagina o seguinte, o Brasil, o país do futebol, a terra que respira esse esporte. Num momento bizarro, a gente tá em janeiro de 2001 e o Ronaldo tá em Brasília. Não pra jogar ou pra dar uma entrevista esportiva, mas pra ser interrogado no Congresso Nacional. E o motivo? Uma investigação sobre a derrota da seleção brasileira pra França na final da Copa do Mundo de 1998. Isso é meio surreal, mas essa história vai muito mais fundo do que isso. Ela envolve grandes conspirações, contratos milionários e principalmente o centro de tudo, a Nike. Aqui no Brasil a gente sabe que o futebol é mais do que um esporte, mais do que um jogo. É um fenômeno cultural, um motivo de união nacional. Durante a Copa do Mundo a gente é o único país do mundo que praticamente para tudo, com as empresas montando os espaços especiais para os funcionários assistirem os jogos e exatamente parando tudo para assistir o Brasil durante a Copa do Mundo. Isso se traduz, claro, porque o Brasil é a seleção mais vitoriosa da história das Copas. Desde a época do Pelé até hoje, com Neymar, Vini Júnior, a seleção tem produzido vários talentos que encantam o mundo e trazem esse estilo criativo, único e ousado que a gente tem da seleção brasileira. Isso obviamente atrai os olhos dos patrocinadores. Todas as principais marcas esportivas do mundo querem estar ligadas exatamente com essa imagem que o Brasil passa da terra do futebol bonito, do futebol ousado. E a Nike não era diferente deles. Então por isso em 1996 eles firmaram um acordo que na época era bizarro de 200 milhões de dólares com a CBF. Isso é um caso curioso porque a Nike ela é sempre pioneira nesses investimentos esportivos. A gente pega no começo dos anos 90, a Nike não tinha peso nenhum quase dentro do futebol. Eles já eram uma marca consolidada no mundo das corridas e estavam deslanchando dentro do basquete por conta da parceria histórica com o Michael Jordan. Só que a Nike sabia que isso prenderia ainda eles muito dentro do mercado dos Estados Unidos, e eles sabiam que tinham força para se tornar uma marca global. E foi aí que eles entenderam que o futebol, e principalmente a seleção brasileira, era uma plataforma que podiam elevar o nome deles pro mundo inteiro do futebol. Por isso eles começaram a investir pesado no esporte. A gente pega, por exemplo, em 1998, quando eles fizeram aquele comercial histórico com a seleção brasileira dentro do aeroporto, que virou um marco na publicidade esportiva. Isso exatamente serviu como fagulha para a Nike começar a crescer e se tornar uma das principais marcas do futebol, além dos nichos que eles já comandavam. Só que essa história deu uma reviravolta lá em 1998, durante a Copa do Mundo na França. Porque nas horas que antecederam a final, contra os donos da casa, contra a seleção da França, o Ronaldo sofreu uma convulsão meio misteriosa, que até hoje ninguém soube explicar direito o que aconteceu. Ele foi levado às pressas para o hospital, e mesmo assim, com tudo isso, ele foi escalado para jogar, e o resultado foi desastroso. O Brasil, que era o atual campeão mundial e favorito para aquele jogo, perdeu para a França por 3-0. E por conta disso começaram a surgir vários boatos de que a Nike tinha pressionado para que o Ronaldo jogasse aquele jogo, mesmo contra as recomendações médicas. E a suspeita era de que ele, sendo a cara da marca, era fundamental, era extremamente importante para o marketing da empresa e que ele tivesse em campo. E quando a seleção chegou no Brasil depois dessa derrota, a insatisfação era claramente palpável em todo o país. Num ato simbólico, vários fãs alteraram a bandeira brasileira para exibir a palavra Nike no lugar do lema Ordem e Progresso. Isso gerou uma repercussão tão grande que o Congresso Nacional Brasileiro decidiu então investigar o papel da Nike no comando da seleção brasileira, tentando descobrir até onde a influência da marca tinha ido. E durante a investigação, o Ronaldo foi chamado como uma das testemunhas para depor e falar lá no Congresso a sua versão da história, inclusive sendo feito até algumas perguntas curiosas, sendo uma delas quem era o responsável por marcar o Zidane, que foi o autor de 2 dos 3 gols da França, onde ele teria dito aquela frase famosa que virou um meme gigantesco sobre essa derrota na Copa do Mundo, que ele fala que ele não sabe quem era, mas com certeza quem era fez um péssimo trabalho. Mas apesar de tudo isso, essa questão da investigação só aumentava a pressão em cima da Nike, porque a relação da Nike com a CBF também envolvia outro aspecto sombrio, porque se descobriu que parte do dinheiro pago pela Nike à CBF tinha sido transferido para uma empresa de marketing com sede na Suíça, que por sua vez fez pagamentos diretos ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E esse escândalo veio à tona anos depois e se conectou com um grande caso de corrupção que abalou a FIFA lá em 2015 com o Sepp Blatter, o antigo presidente,
também sendo acusado. Agora, embora as acusações relacionadas diretamente ao contrato da Nike tenham sido arquivadas, os envolvidos na época foram condenados por vários outros crimes de corrupção. E mesmo com todas essas polêmicas rolando, a parceria entre a Nike e a CBF continuava a pleno vapor. Isso beneficiava ambas as partes, porque assim como a Nike fez com o Michael Jordan, se ligar com a sua imagem à seleção brasileira, vendia exatamente a imagem do joga bonito, que é um termo muito usado lá fora para se referir à seleção brasileira. A gente tem que lembrar que na época ali de 94, 98 e 2002, foram 3 Copas do Mundo seguidas que o Brasil chegou na final. Então a renovação da imagem da seleção brasileira como a mais forte do mundo, como a que tinha o melhor futebol, estava muito em alta. E foi exatamente nessa época que a Nike, entrando no futebol, ligou a sua imagem com a seleção brasileira. E isso alavancou a venda da empresa de maneira gigantesca, consolidando a Nike como a marca número 1 do esporte mundial. E exatamente isso beneficiava o Brasil, porque mais pessoas ao redor do mundo queriam comprar as camisetas da seleção brasileira, e isso beneficiava a imagem da CBF e do futebol brasileiro também. Para vocês terem noção, esse vínculo positivo da Nike com o Brasil foi tão grande que até a Copa do Mundo de 2014, a camisa amarela da seleção brasileira da Nike era a mais vendida do mundo. E esse contrato de 1996 entre a Nike e a CBF mudou completamente a maneira como as marcas esportivas interagem com as seleções e os clubes de futebol. A Nike se tornou um exemplo de sucesso a ser seguido, e o seu avanço forçou outras marcas, como a Puma e a Adidas, a também investirem ainda mais dentro do marketing esportivo. Com o executivo da empresa alemã chegando a dizer que o investimento em marketing esportivo nunca mais foi o mesmo depois do que a Nike fez. A Adidas precisou elevar o seu nível para conseguir competir. Hoje a gente vê a Nike como líder no mercado é algo comum, só que essa aposta corajosa que eles fizeram na seleção brasileira que abriu as portas para a marca no nível global. E o mistério sobre o que realmente aconteceu com o Ronaldo naquela final de 1998 permanece até hoje. A investigação não levou a lugar nenhum e nunca conseguiu comprovar de que a Nike realmente influenciou a CBF a colocar o Ronaldo de titular, mesmo que ele tivesse doente para jogar aquele jogo. Mas essa teoria de que ele foi forçado pela pressão da Nike a estar como titular naquela partida é um lembrete pra gente de como no mundo dos esportes as coisas vão muito além do campo. São negociações bilionárias, jogos de influência e lutas constantes para quem controla a narrativa. Além aqui do Clube do Fute, eu tenho um outro canal que é o Clube da F1, e a gente discute muito lá exatamente sobre essa questão da política e como a política influencia que piloto vai correr, que piloto vai estar em qual equipe. E no futebol, por incrível que pareça, isso também acontece com muita frequência. A gente não faz noção de quantas empresas, quantos países têm esse controle político por trás de quem vai entrar num campo ou não. É só ver o caso de como a FIFA manipulou todos os esquemas para colocar o Inter Miami do Messi na Copa do Mundo de Clubes. Eu conto isso melhor nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card para vocês. Agora, para Nike, essa parceria foi um divisor de águas, e para o futebol foi um sinal de que os patrocínios, os contratos e as publicidades nunca mais seriam os mesmos. Hoje a camisa amarela continua sendo um símbolo de talento e paixão, tanto para os brasileiros quanto para os torcedores ao redor do mundo. E a Nike, que começou como uma iniciante lá no futebol, se consolidou como uma potência, levando o estilo brasileiro aos 4 cantos do planeta. Essa história é um exemplo perfeito de como o esporte pode ser tão complexo quanto fascinante, com esses interesses que vão além do simples desejo de vencer uma partida. Ela mostra como o futebol é muito mais do que um jogo, é uma indústria, e às vezes até uma questão de estado. Mas aí tá como o Brasil vendeu a sua alma pra Nike. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal. Isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.